Senhoras e senhores, acabou o GP de Singapura e mais uma vez a McLaren venceu, só que dessa vez o Norris não deu nem chance para a concorrência, abriu uma vantagem inacreditável e deu um recado para todos. A McLaren pode ser dominante e com ele ao volante. Tá aí não foi combinado, mas até que saiu bonitinho. Sejam bem-vindos ao resumo de coisas que eu reparei no GP de Singapura e das histórias também que eu destaquei. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o domínio do Lando Norris, como está o campeonato, a boa corrida que o Verstappen fez, como o Ricardo ajudou o Verstappen e também a possível despedida dele. E a começar, claro, o show do Norris. Dizer que o Norris ganhou em Singapura é um eufemismo, que é quando a gente diminui a intensidade de algo para tentar amenizar. Mas não, ele não ganhou só, ele dominou Singapura. Depois que o Lando Norris marcou a pole position, a gente achava que ele ia perder na primeira curva, mas não, isso não aconteceu. O Lando dominou a corrida, ele largou bem, incrivelmente, manteve a primeira posição pela primeira vez na vida, na primeira volta, e começou a abrir uma certa vantagem para o Verstappen. E aí, o engenheiro dele falou, vê se tu consegue abrir 5 segundos pro Max, só isso. Só que assim, não é que o Norris abriu 5 segundos, ele abriu 24 segundos e a corrida não tinha chegado nem na metade. Se ele quisesse abrir mais um pouco, ele conseguiria. Mas depois ele só se acalmou porque ele começou a tentar bater o próprio carro em algumas vezes. No fim, vitória, liderança do início ao fim, pole position, só não marcou o Grande Chelem porque o Ricardo fez a boa para a Red Bull. No final, ele venceu com mais de 20 segundos de vantagem e agora a McLaren se torna novamente uma ameaça para a Red Bull no campeonato de pilotos. E se depender do Norris, se a gente ver mais disso do Norris a partir de agora, o Verstappen tem muito a se preocupar. Verstappen é esse que fez uma boa corrida e a gente está subestimando muito também. E ok, se o Norris deu um show com um carro dominante, o Verstappen também merece elogios. Apesar de não ter um carro para vencer corrida, ele se colocou numa posição excelente para diminuir o prejuízo. E por mais que o Verstappen não tenha vencido, a gente tem que elogiar aqui, fez uma corridaça, por mais que tenha tomado um baile do Lando Norris. Todo mundo sabia que a McLaren era a favorita, todo mundo sabia que a Red Bull não teria carro para vencer aquela corrida, a não ser que aparecesse um safety car na hora certa, ou talvez o Verstappen tirasse 3 a 4 coelhos da cartola, ou algum erro do Lando, o que não aconteceu. Mas a gente ainda tem que elogiar a corrida do Verstappen aqui, porque mesmo sem carro para vencer o Lando, ele fez o básico e fez o famoso básico bem feito. Ele só poderia chegar em segundo, abriu a distância o suficiente para se manter em segundo e diminuir ao máximo o prejuízo que ele já teria perdendo aquela corrida. Entre outras palavras, mesmo sem ter um carro para brigar pela vitória, temos que elogiar pelo final de semana que ele fez e por ainda estar diminuindo ao máximo que dá o prejuízo para o Lando. Verstappen que vai ter uma boa notícia no GP de Austin. É apontado que a Red Bull enfim vai melhorar de novo a partir do GP dos Estados Unidos, mas isso a gente só vai saber até lá. Bom, teremos um mês para descobrir isso, a Red Bull também, e o Verstappen vai ter um mês para descansar, fazer mais contas e tentar segurar esse título na unha, porque é o que está para acontecer até o final do ano. Só que muito disso tudo, digamos que a Red Bull tem que agradecer com muitas aspas, na real tem que agradecer mesmo. Mas enfim, agradecer do jeito dela ao Ricardo por ter ajudado o Verstappen a ter um prejuízo menor em relação ao Norris. Como ele fez isso? Marcando a volta mais rápida. Precisamos falar do que o Ricardo fez em Singapura e como ele ajudou a Red Bull sem estar na Red Bull. Apesar do símbolo aqui. Contextualizando, o Lando aqui, ele marcou a pole position, estava fazendo a liderança de todas as voltas e tudo mais, e marcou a volta mais rápida. E para você que é leigo e não sabe, a volta mais rápida na Fórmula 1 te rende um ponto extra. E o Lando tá na perseguição para pegar o Verstappen na briga pelo título, ele tem que marcar pelo menos 8 pontos de vantagem para o Verstappen em toda a corrida. Até aquele momento ele tinha marcado 7 e com o ponto da volta mais rápida ele estava marcando 8. Então aquele ponto era extremamente importante. Só que aí, coincidentemente, uma mera coincidência, totalmente coincidência, o Ricardo da Vicarb simplesmente parou para fazer um pit stop, para colocar o pneu super macio ali nas últimas voltas e tentar fazer uma volta mais rápida sem querer. E olha só, ele conseguiu. Totalmente sem querer, gente, coincidência. Como resultado, o Ricardo marcou a volta mais rápida e foi eleito o piloto do dia em Singapura, muito também porque ele estava perigando a deixar a Fórmula 1 depois dessa corrida e ainda está. Eu não sei se ele vai ficar, mas só para contexto ele foi eleito piloto do dia. Muito também por causa da volta rápida e muito também por ser a suposta despedida. E assim, tá meio na nossa cara o que foi que aconteceu, mas ok, né? Coincidências acontecem.
E só um detalhe, o Ricardo terminou em 18º. Só para vocês entenderem o nível da ajuda. Ricardo esse que mais uma vez não teve um bom resultado e ele foi encontrado bem emotivo nas entrevistas. E de acordo com os rumores, talvez ele não fique na Fórmula 1 até mesmo para o GP de Austin daqui a um mês. E será que foi a despedida do Ricardo da Fórmula 1? Desde o GP do Azerbaijão tem algumas conversas, algumas notícias, alguns rumores dizendo que o Liam Lawson vai substituir o Daniel Ricciardo na Vicarb a partir de agora, faltando 6 corridas para o final da temporada, e que o GP de Singapura seria a sua despedida. Bom, eu estou usando seria ou poderia, isso porque nada ainda foi confirmado, mas a gente tem alguns sinais. O primeiro sinal foi o Ricardo segurando as lágrimas, a Vera, enquanto dava as suas palavras sobre a corrida e por que ele demorou tanto para sair do carro logo após o GP de Singapura. E era nítido que o Ricardo estava segurando as emoções ali, mas ele não poderia chorar porque não era nada oficial. Nem que ele vai ficar e nem que ele vai sair. Ele até disse que aquela poderia ser a última vez dele na Fórmula 1. Enfim, se você não viu o vídeo da entrevista, vá no perfil da Fórmula 1, eu não posso mostrar aqui por direitos autorais. E outro indício é que alguns funcionários da Vicarb fizeram uma espécie de guarda de honra, que normalmente fazem no futebol para se despedir de alguém, e o Ricardo estava recebendo o carinho da galera numa guarda de honra. Lembrando, esse vídeo não é nenhuma teoria, é só baseado no que a gente está vendo. O GP de Singapura pode ter sido a última corrida do Ricardo na Fórmula 1, e ele pode sair sem uma despedida oficial, se assim a gente pode dizer. Nada ainda foi confirmado, o próprio Christian Horner falou que eles iriam dar uma olhada na situação para o GP de Austin, mas se o Ricardo não voltar, vocês já sabem que o GP de Singapura foi a despedida dele. E agora, vou tentar não ser insensível aqui, mas eu vou precisar mudar de assunto, sair de um assunto triste e ir para um assunto um pouco mais feliz, que é como está o campeonato. Vamos ver agora como que ficou a situação do Norris, que não basta só agora vencer e marcar a volta mais rápida, ele vai precisar de mais. Senhoras e senhores, terminou o GP de Singapura. Bora falar de como está o campeonato agora. Mas antes, vamos com os melhores momentos do GP de Singapura. Acabaram os melhores momentos, vamos com a classificação agora. Falar do campeonato de construtores é um pouco chovendo molhado agora, porque a McLaren colocou 2 pilotos no pódio e acendeu aqui, olha só. Aumentou a distância em relação à Red Bull, que está em segundo, e a Ferrari simplesmente resolveu correr mais ou menos em Singapura, também não aproveitou a chance de se aproximar da Red Bull. E claro, temos o campeonato de pilotos que eu falei que teríamos, e que temos, e que vamos ter ainda. Está assim, Max Verstappen com 52 pontos de distância para Lando Norris, com um detalhe extremamente curioso. Mesmo se o Verstappen chegar em segundo lugar em todas as corridas a partir de agora, nas 6 que faltam, mais as sprints que teremos, que serão 3, mesmo se o Lando vencer todas as corridas nesse cenário que o Max chegar em segundo em todas, ele ainda seria campeão, por incrivelmente 1 ponto. Então, Max, você tem que pagar um jantar pro Ricardo assim que você for campeão, caso isso ocorra. E de novo, é esperado que a Red Bull melhore de desempenho a partir de agora, mas no pior cenário possível para a Red Bull, se ela chegar em segundo em todas as corridas com Max Verstappen, ela já será campeã. Bom, temos o campeonato. Resta agora saber como que a McLaren e a própria Red Bull vão fazer para decidir isso. Então é isso. Quero saber a sua opinião sobre isso tudo. O que você achou da corrida? Eu sei que a corrida foi ruim. Não precisa comentar a sua opinião da corrida, eu sei que foi ruim. Mas comenta aqui embaixo o que você espera, qual é a sua teoria, suas opiniões. Comenta aqui. Se gostou desse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal, clica no like também para me ajudar. E aí você me pergunta, você não vai falar da Ferrari? Você não vai falar da Mercedes? Não tem o que falar, gente. A corrida foi ruim. Vejo vocês no próximo vídeo.